Certas pessoas há que entram na nossa vida com tanto brilho que quase nos convencem que são feitas de ouro. Pessoas que parecem perfeitas, reluzentes. E depois, quando nos aproximamos, percebemos que afinal aquilo era feito de... olha, um latão pintado à pressa. Vamos falar de um desses sujeitos. Mas antes, maestro, a nossa música. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Parvolo. Ai, meu Deus. A Benita vivia em Nova York. Era produtora de televisão, mulher independente, focada com a vida organizada. Em 2013, recebeu uma tarefa aparentemente simples: produzir um documentário sobre um cirurgião brilhante, um verdadeiro rockstar da medicina moderna, o famoso Dr. Paolo Macchiarini. Jesus. Ou, como eu gosto de lhe chamar, o gnu das traqueias. Mas já vamos perceber. O homem tinha inventado uma cirurgia revolucionária que permitia substituir traqueias danificadas por traqueias artificiais. Era visto como um gênio, um pioneiro, um salvador. E a Benita, profissional como era, vai entrevistá-lo. Só que quando o vê, pensa: calma, este homem não só salva vidas, como ainda parece saído de uma revista. A química foi instantânea e, claro, começaram a namorar. E aquilo parecia perfeito. Ele era carinhoso, mandava mensagens românticas, tratava como uma princesa, tinha uma carreira brilhante, era respeitado no mundo inteiro, ou seja, espetacular. Só que havia um pequeno detalhe: ele estava sempre a viajar. Mas a Benita aceitava estar num relacionamento assim. Afinal, ele estava a salvar vidas pelo mundo afora. E depois de alguns meses, o homem ajoelhou-se e pediu-a em casamento. Ela diz que sim, emocionada, convencida de que tinha encontrado o amor da sua vida. Só que havia um pequenino detalhe aqui que necessitava de uma ligeira consideração. Um detalhe pequeno que quase passava despercebido. O Dr. Paolo, ou Polo, já era casado, mas estava numa fase de divórcio. Mas, segundo ele, aquilo estava quase resolvido. Pois, quase resolvido. Yeah. Mesmo assim, avançam com os planos de casamento. Mas isto, meus caros, não era um casamento qualquer. Era o casamento do ano. Um casamento em Itália, num castelo, com convidados VIP. E o Dr. Polo dizia que era amigo dos Clinton, dos Obama, do Putin, do Sarkozy, dos Beckham, do Elton John, do Russell Crowe, e que todos iam ao casamento. Até o Papa ia celebrar a cerimónia no seu palácio. E para completar o pacote, John Legend ia cantar ao vivo. Basicamente, o casamento ia ser tão épico que até a Netflix iria querer comprar os direitos do mesmo. Claro que a Benita estava nas nuvens. Preparava-se para mudar-se para Barcelona com ele, tinha pedido demissão do seu trabalho, tinha tudo pronto. Até que um dia, enquanto relaxava num spa, recebeu um e-mail. Um artigo que dizia que o Papa ia estar na América do Sul na data do casamento. Ou seja, certamente o Papa não ia estar em Itália a casá-los. A Benita sente aquele frio na barriga que não tem nada de romântico, liga-lhe furioso e ele inventa umas desculpas. Diz que vai resolver tudo em Roma, vou tratar disso. Então era o que mais faltava. Mas ela não engole aquilo e a produtora de televisão que estava dentro dela desperta do seu sono e começa a investigar. Liga para o castelo, nunca ouviram falar do Dr. Polo. Liga para os locais supostamente reservados, nada. Contacta pessoas ligadas ao Clinton, nada, nunca ouviram falar dele. Contacta o Vaticano, o Papa nem conhece este homem. E é aí que ela percebe: o homem que ia casar com ela era uma fraude autêntica.
A Benita cancela o casamento e 300 convidados ficam a pedir reembolsos de viagens. Enfim. E ela, determinada, voa até Barcelona para confrontá-lo. Quando chega, descobre que ele vive com outra mulher. Não a esposa que estava na fase de divórcio. Outra. Uma terceira. Ou seja, a cereja no topo do bolo envenenado. Mas, meus amigos, afinal, quem é este homem? Era de facto um cirurgião famoso. Tinha inventado uma técnica que parecia revolucionária. Só que, em vez de fazer testes e estudos como qualquer cientista responsável, ele decidiu operar pessoas sem garantias de segurança. E o que parecia um sucesso inicial transformou-se em tragédia. Pacientes começaram a morrer, outros ficaram com sequelas gravíssimas e um precisou de quase 200 cirurgias para tentar reparar o estrago. E enquanto isto, ele continuava a mentir, a manipular, a inventar amizades com os Clinton e o que seja, a construir uma imagem de gênio incompreendido. Mas a comunidade médica começou a investigar e o seu castelo de cartas caiu. A universidade sueca que o empregava descobriu que ele tinha mentido no currículo, exagerado resultados e omitiu falhas e foi despedido. Em 2016 abriu-se uma investigação criminal. Em 2023, este príncipe mal amanhado foi condenado por agressão grave contra pacientes. Imaginem, uma cirurgia tão má que é considerada agressão. E o grande Dr. Polo, o homem que prometia casamentos papais e castelos italianos, acabou condenado a 2 anos e meio de prisão. No fim desta história percebemos que às vezes o charme, o glamour e as promessas grandiosas não passam de cortinas de fumo criadas por alguém que sabe exatamente como manipular. A Benita sobreviveu ao caos, reconstruiu a vida e expôs a verdade. Já o Dr. Polo, bem, ele descobriu que a única cerimónia que o esperava não tinha castelo, nem John Legend, nem o Papa. Tinha apenas uma cela e muito tempo para refletir. E se há moral nisto tudo, talvez seja esta. Quando alguém promete o impossível, convém verificar se não está apenas a vender o vento. Porque no fim, até o maior cirurgião do mundo pode acabar a operar a paciência dos outros. Cagando a gnu. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto.